Bom dia, pessoal. A gente vai começar aqui o processo, né, do contábil referente à RINF 4010, né? O que seria a RINF 4010? Seria basicamente, né, a gente informar ali para a Receita os lucros e dividendos do sócio ou dos sócios, né, caso seja mais de um, para a empresa, né, referente ao trimestre ou mensal. Tem várias formas de a gente entregar a RINF, né? A gente pode emitir ela mensalmente, né, caso o sócio ele faça a retirada de lucro mensalmente, ou a gente pode realizar por ação trimestralmente também, entendeu? O mais comum é ser trimestral, né? Então, basicamente, a gente espera fechar ali o trimestre, apura o trimestre e aí sim informa na RIF. Então, eu vou basicamente mostrar para vocês como a gente faz essa entrega, né? E para isso, a gente precisa acessar aqui o ECAC, né? Pelo certificado da empresa ou via procuração, certo? Estamos aqui na parte inicial do ECAC. Primeiro passo. A gente vai vir aqui em declarações e demonstrativos e aqui embaixo, ó, acessar EFD Reinf. Então a gente vai vir aqui, beleza, entramos aqui. E o que que a gente vai fazer? A primeira coisa é, caso a empresa não tenha ainda cadastrado o R1000, a gente vai precisar cadastrar o R1000 para aí sim informar a distribuição de lucros. Então, no caso, a gente viria aqui, em eventos de tabela, informações do contribuinte R1000. Certo? Nesse caso aqui, a empresa já informou o cadastro. Mas eu vou mostrar para vocês que é bem simples, é bem básico, né? Eu vou detalhar aqui para vocês verem como foi o preenchimento, mas é bem simples mesmo, né? No caso aqui, a gente viria incluir, como nesse caso já tem, eu só vou mostrar para vocês como deveria ser preenchido, né? Se a gente vem aqui em detalhar, basicamente, a gente vai colocar o início da validade, né? E a gente pode deixar sem fim da validade, porque aí a gente não vai precisar em algum momento cadastrar isso novamente, a gente só cadastra isso uma vez, tá? Aqui a classificação tributária vai depender da empresa, né? Mas a grande maioria que a gente pode selecionar essa opção 99, pessoas jurídicas em geral, né? Obrigatória inscrição contábil na ECD. Se a empresa for uma empresa do regime normal, a gente vai marcar que sim. Como nesse caso não é uma empresa do Simples Nacional, empresas com regime do Simples Nacional não têm a obrigatoriedade de entregar SPED, né? Tanto ECD, ECF. Então a gente marca aqui que não. Então vai depender do regime da empresa, tá bom? Desoneração da folha, acordo internacional isento de multa, aí é particular de cada empresa, tá bom? Mas é bem simples, né? Situação da pessoa jurídica, vamos deixar sempre situação normal, certo? Informações para contatos. Aqui a gente vai colocar ou a informação do sócio ou do contador, certo? Nesse caso aqui a gente manteve a do contador mesmo, né? A gente usou aqui do Edilson, certo? Então, após preencher isso, a gente viria aqui embaixo, né? E viria em cadastrar. Aí vai assinar com o certificado, né? Pela Serpro, né? É importante a gente ter baixado a Serpro, certo? Esse assinador Ser Pro, caso quem não tenha, né, vai precisar baixar para realizar essas assinaturas eletrônicas, tá bom? E basicamente isso, a gente preencheria isso aqui e cadastraria o R1000, né? A gente viria aqui, cadastrar, aí assinava com certificado e pronto, cadastramos o R1000. Agora sim a gente consegue enviar o evento 4010 da REIF, que é de distribuição de lucro, certo? Como é que a gente faria isso? Voltando aqui para a primeira parte, né? A gente viria aqui agora, após cadastrar o R1000, rendimentos pagos e creditados, e viria aqui, ó, incluir pagamento barra crédito, né? Aí aqui tem algumas opções, né? Como eu falei, o nosso, né, a RIF distribuição de lucros é a R4010, mas tem algumas outras, né? Tem a R4020, a R4040. No nosso caso aqui do contábil, que a gente informa que é referente às distribuições de lucros dos sócios, é a 4010, beneficiar a pessoa física, tá bom? Então a gente seleciona aqui, período de apuração. Como é que funciona? Né? Eu já vou estar entregando aqui referente ao terceiro trimestre desse ano, certo? Ou seja, como é que funcionam os prazos? Como são os prazos para que a gente entregue a RIF? O nosso prazo é sempre até o dia 15 do mês subsequente ao mês de apuração do trimestre. O que seria isso? Vou resumir para vocês. Então, vamos usar esse exemplo atual agora do terceiro trimestre, né, de 2025, que seriam o mês de junho, julho e agosto, mês 6, 7 e 8, certo? É só no mês de setembro, ou seja, no mês 9, que a gente consegue apurar esse trimestre, né? E faz a apuração trimestral, tanto a parte fiscal ali dos impostos trimestrais, né? A contabilidade trimestral também, né? Então, o que que seria isso? O período de apuração, a gente vai colocar o período do mês 10 de 2025, ou seja, outubro de 2025. Por quê? Porque em outubro de 2025 é o período da competência que a gente apura o terceiro trimestre, certo? Que seria o mês de junho, julho, desculpa, de julho, agosto e setembro, certo? Então, voltando, né? Porque eu acho que ficou um pouco perdido. Mas voltando, é o terceiro trimestre, né? Primeiro trimestre, de janeiro a março, apurado em abril, certo? Segundo trimestre, de abril a junho, apurado em julho, certo?
terceiro trimestre, de julho a setembro, apurado em outubro, certo? Então, por isso que o período de apuração a gente coloca em outubro. Só que o nosso prazo para entrega é até dia 15 de novembro, ou seja, dia 15 do mês subsequente ao mês de apuração do trimestre. Beleza? Foi, pessoal? Deu para entender? Ou ficou alguma dúvida quanto a isso? Não sei se ficou um pouco confuso, um pouco perdido, mas eu posso repetir caso seja preciso. Não, Gui, ficou claro. Ficou claro? Então, ou seja, como eu estou entregando agora, como a gente vai entregar agora, referente ao terceiro trimestre, o terceiro trimestre é apurado em outubro de 2025, certo? Então, agora em novembro, eu vou selecionar a competência de outubro, certo? Beleza. Então, aqui a gente selecionou a competência, né? No caso, seria aqui outubro de 2025. CNPJ da empresa. A gente pode vir aqui, ó, copiar. Show. Agora, CPF do beneficiário. O que seria isso? Seria o CPF do sócio, certo? Como é que a gente vai achar o CPF do sócio? A gente pode abrir uma outra aba aqui no ECAC, situação fiscal, né, para a gente achar aqui o CPF do sócio dessa empresa. A gente vem em situação fiscal, espera carregar, informações cadastrais, tá? E aí tem aqui, ó, responsável titular perante o CNPJ. Aqui o CPF dele. Podemos copiar aqui o CPF dele, CPF do beneficiário. Prontinho. Colocamos aqui o CPF, a gente vem em continuar. Agora vai abrir essa aba, né? Caso o sócio tenha algum dependente ou alguma coisa do tipo, a gente vai incluir aqui. Mas normalmente a gente não usa essa opção, tá? A gente vem direto para essa opção aqui, ó. Detalhamento dos pagamentos e créditos. A gente vem aqui em incluir nova. Ou seja, aqui já vai informar o quanto a empresa obteve de lucro, o quanto o sócio retirou de lucro, no caso, né? Quanto foi a distribuição de lucro dele. Então a gente vai incluir nova, né? Aí primeiro a gente tem que selecionar aqui o grupo do rendimento. Qual seria o grupo do rendimento? Seria esse número 12, rendimento do capital, certo? Então a gente vai sempre selecionar rendimento do capital. Natureza do rendimento, é esse primeiro aqui mesmo, esse 12.001, lucro e dividendo. Então, beleza, selecionando aqui no grupo de rendimentos, 12, rendimento do capital. Natureza do rendimento, lucro e dividendo, salvamos. Beleza. A partir daí, agora aqui, ó, abriu essa opçãozinha pra gente detalhar os pagamentos, né? As retiradas do sócio, né? Nesse caso aqui, como é um modelo hipotético, um modelo teste, eu vou informar um valor simbólico, tá? Só para a gente realmente entender como é que funciona a operação. Mas contextualizando já, né, como é que funciona aqui, né? Basicamente, acredito que todos ou 99% dos nossos clientes, a gente só informa anualmente o quanto de fato a empresa retirou de lucro. Por quê? Porque a gente faz a apuração do exercício de maneira anual, né? Raramente a gente encontra algum cliente que solicita a gente fazer essa apuração trimestral ou mensal. Normalmente é anual mesmo, ou seja, em janeiro a gente fecha o exercício do ano anterior e aí sim a gente tem as informações a partir da contabilidade feita do quanto o sócio retirou de lucro, tá bom? Então eu vou mostrar aqui de maneira hipotética, né? Então a gente vai vir aqui incluir novo, data do fato gerador. Aí aqui como é que funciona? Aqui a gente vai colocar as datas que o sócio retirou o lucro, certo? Retirou ali o dinheiro, né? Dentro desse terceiro trimestre. Como é um modelo teste, aí eu posso colocar apenas um mês. Então, eu posso colocar, por exemplo, o último mês do trimestre, tá? Não tem problema quanto a isso. Então, eu posso estar colocando aqui dia 30 de nove de 2025, data do fato gerador, valor do rendimento bruto. Como é apenas um modelo hipotético, eu posso manter aqui um real, tá? E como é que funciona, né? Como eu falei, a gente entrega aqui de maneira anual, né? A gente informa de maneira anual. Mas, trimestralmente, a gente informa com esse valor simbólico mesmo de um real, só para a gente não perder o prazo, né? Porque passando do prazo pode acarretar em multas, né? Então, a gente sempre entrega ali no valor de um real trimestralmente. E aí, no apuração do último trimestre, que é feita no ano seguinte, aí sim a gente retifica e informa os valores corretos a partir da apuração contábil, certo? Por quê? Porque a gente faz a apuração das empresas de maneira anual. Se a gente fizesse as empresas de apuração, fechamento trimestral, a gente poderia informar trimestralmente aqui também, sem problemas. Tá bom? Então é por isso que a gente sempre informa o valor de um real ao decorrer do ano, ao decorrer dos trimestres, para que no último, com a contabilidade já fechada, apurada, a gente sabendo, entendendo quanto a empresa deu de lucro e o quanto o sócio consegue retirar de, de lucro, de distribuição, aí sim a gente informa, tá bom? Então é por isso que a gente mantém o real ao decorrer do ano, ao decorrer dos trimestres. Tá? Mas é aquilo, assim como a maioria dos impostos, das obrigações, o mais importante é a gente entregar dentro do prazo, porque retificar não gera multa, não nenhuma penalidade. Então, o mais importante é entregar dentro do prazo e depois a gente pode retificar, assim como uma DCTF Web, guia de imposto, entendeu? O mais importante é a gente não perder esse prazo, né? Realmente o mais importante. Então, a data do fato gerador, né? Seria o dia e o mês que o sócio retirou ali o lucro, a quantidade, né? O valor a gente vai deixar um real.
né? Depois a gente vai retificar, né, no ano seguinte, tá bom? E é isso. Aqui é basicamente isso. Aqui a gente só vai detalhar realmente os valores, né? Nesse caso aqui, vamos detalhar só o real mesmo, tá? E depois daqui não tem muito o que fazer. A gente vai vir concluir e enviar, né? No caso aqui, ó, ele pede para o SEPRO estar aberto, né? Ele diz aqui, ó, o sistema não possui seu nome no carro porque o SEPRO está instalado executando. Se o computador não possui instalado, acesse. No meu caso já está instalado. Vamos ver se agora vai. Deixa eu dar uma atualizada. Talvez é isso. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui no nosso próximo estudo, né? Só fechar essa tela aqui. Dando continuidade no próximo estudo aqui, vamos, porque eu tive um probleminha no sistema em relação ao Pro, né? Agora, dando continuidade, vamos voltar aqui, né? A gente vai vir declarações demonstrativas, acessar a FD Reinf, incluir pagamento barra crédito, né? Aqui rendimentos pagos creditados, beneficiar a pessoa física R4010, né? Vamos colocar aqui o período de apuração do mês, né? Já cadastramos aqui o CNPJ, né, da empresa, né, que a gente consegue pegar aqui em cima, e o CPF do sócio, né? Eu já tenho salvo aqui o CPF, no caso dessa empresa tem um sócio só, né? Então a gente só vai precisar fazer esse processo uma vez só, tá? Mas caso fossem mais, a gente ia precisar refazer esse processo de acordo com a quantidade de sócios. Então, pente aberto e continuado, detalhamento do pagamento em crédito. Incluir nova, rendimento do capital e aqui embaixo o lucro e dividendo, né? Como a gente já havia feito anteriormente, né? Aqui incluir data do fato gerador, né, dentro do trimestre, né, as retiradas dentro do trimestre. Nesse caso aqui, a gente está usando o último dia do mês do terceiro trimestre, né? A gente está colocando aqui o valor de R$ 1, né? Como é um teste, é um modelo aqui que eu estou passando para vocês, tá bom? E aí agora a gente vem aqui embaixo, concluir e enviar. Então ele vai dar uma carregada, vai abrir o Serpro e a gente vai assinar com o certificado, tá bom? Aqui a gente seleciona o certificado, selecionar, e ele vai assinar com o Serpro. A gente aguarda um pouquinho. Beleza. Ó, evento recebido com sucesso. Ou seja, a gente enviou o evento R4010, tá? Então, após a gente enviar, a gente tem que, primeiramente, fechar esse evento, porque a gente enviou. Então, o que que a gente tem que fazer agora? A gente tem que vir aqui em rendimentos, fechamento e reabertura, eventos periódicos. A gente vai pesquisar aqui a competência. E aí, se vocês verem aqui, ó, período de apuração. Qual foi o período que a gente entregou? Do mês 10 de 2025, outubro de 2025. Se vocês verem que a situação da FD, ela está em andamento, ela ainda não está fechada. Então, a gente precisa fechar para realmente enviar de fato, tá? Portanto, o que aqui é a data da hora do envio? Nem tem, ela está aberta, ainda não está em andamento. Como é que a gente vai fazer para fechar? A gente vai vir aqui em fechar, né? E aqui a gente vai colocar as informações do responsável, no caso do contador, né? Então, aqui a gente pode ir colocando o certificado, as informações do contador, né, responsável. As únicas obrigações ao CPF é o nome, né? Telefone, endereço, fica a critério, não há necessidade, não há uma obrigatoriedade. Concluir e enviar, e a gente vai assinar novamente com o certificado. Assinamos. E aí sim a gente vai estar enviando o evento, né? A gente vai ter fechado o evento. Então aqui aparece a mensagenzinha, evento recebido com sucesso. Então se a gente voltar aqui em fechamento, aqui ó, como é que aparece agora? Situação da FD fechada, data e hora do envio, né? Justamente a hora de agora, o dia de hoje, né? Aqui o número do recibo, né? Caso por algum motivo, né? Quando a gente for retificar, a gente vai ter que reabrir, né? O caso vocês precisem retificar por algum motivo específico, né? Alguma particularidade, mesma coisa, a gente vai vir reabrir, vai ter que assinar com o certificado para aí sim reabrir e a gente conseguir retificar, seja adicionar algo, remover algo, enfim, beleza. E após a gente enviar, né, o evento da FD Reinf, algo que acontece quando a gente fecha, né? Quando a gente envia de fato, ela reabre a DCTF Web da competência. Isso é algo muito importante que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção e nunca, nunca, nunca pode se esquecer disso. Por quê? Porque ao a gente enviar, ou a gente fechar a FDRINF, ela vai reabrir a DCTF Web da competência que a gente enviou. Ou seja, quando for lá na DCTF Web de outubro de 2025, ela vai estar aberta, tá bom? Então a gente vai ter que retransmitir a DCTF Web, né? Porque se a gente não retransmitir, se a gente não enviar novamente, vai ser gerado multa, tá bom? Então essa é a parte mais cuidadosa que a gente tem que ter nas entregas da RINF, tá? Então beleza, envia. Ô, Gui, olha o chat aí. Consegue me falar aí o que tem no chat? A Cláudia pediu para repetir todo o processo da assinatura para frente. Do que, desculpa? Se houver mais de um sócio, ela pediu para repetir todo o processo, até a parte da assinatura, se houver mais de um sócio. E depois Tá, pediu para onde clicou para fazer o fechamento da REIF. tá, beleza. Então, peraí, eu vou reabrir aqui a RIF
E vou refazer então, tá, Cláudio? A gente refaz com calma. Deixa eu reabrir aqui a RIF. Aí é a mesma coisa, né? Para tudo a gente vai precisar sempre assinar com um certificado. Ó, se vocês verem agora, situação em andamento, ou seja, reabrimos a RIF, tá? Então, voltando aqui do zero, né? Qualquer pontuação você pode falar, Cláudio, que eu paro, explico novamente. O Carlos, se puder ficar de olho aí no chat para mim, mano. Aí se ela falar alguma coisa ou mais Pode alguém, deixar. tu me para aqui. Beleza. Então, ó, estamos na procuração da empresa, certo? Deixa eu ver aqui. A gente vai vir aqui, ó. Primeiro passo, declarações demonstrativas, né? Aqui embaixo na esquerda, acessar EFDRIF, tá? Ou a gente pode pesquisar por aqui também, tá? Ó, aparece aqui a opçãozinha, tá bom? Show, né? Essa parte da review foi para você, Cláudio? Tranquilo? Só tá- Perguntou se deveria repetir o processo se tiver mais de um sócio. Ah, sim, sim, sim. Vai ter que repetir o processo. Não esse processo do RMU, tá? O RMU a gente só vai cadastrar uma única vez, tá? Mas o que que a gente vai precisar repetir, né? No caso, a gente já enviou do primeiro sócio, certo? Claro. Então, o que que a gente faria? Vamos supor que tem um outro sócio. A gente repetiria as mesmas informações aqui, período de apuração. Mês 10, né, o CNPJ da empresa. Só que ao invés de botar o CPF do sócio que a gente enviou, a gente colocaria o do outro sócio. Então, vamos supor que o CPF é esse aqui, tá? Ilusório. No caso, ele não vai continuar porque não é um sócio da empresa, não vai constar esse CPF. Mas a gente colocaria aqui o CPF do outro sócio, continuava, informava, né, o valor do lucro e da distribuição e enviava. E só depois que a gente ia fechar, então. Entendeu? Então, primeiro a gente envia de todos os sócios e só no final que a gente vem e fecha. Eu acho que era essa a dúvida, né? A gente só vai fechar quando enviar de todos os sócios. Se tem 10 sócios, a gente vai fazer esse mesmo processo daqui, de incluir de cada sócio. Vai fazer, vai enviar, assinar com certificado. Aí vem, faz o outro CPF do outro sócio, faz. Finalizando todos os sócios, aí sim a gente vem em fechamento e fecha. Era essa a dúvida, Claudinho? Era isso? Mas foi, Cláudio? Ou quer que eu repita alguma parte? Foi? Ela respondeu? Foi? Então, beleza. Então, no caso, só tem um sócio, então a gente só precisa fazer esse processo uma vez. Se tivesse mais, a gente teria que incluir mais, porque todas as informações, elas são atreladas ao CPF. Então, no caso, só tem um sócio, então a gente só vai colocar aqui o CPF do sócio, tá bom? E é aquele mesmo esquema, né? Após a gente incluir tudo aqui em pagamento, a gente tem que fechar o evento, né? Para ele ser transmitido de fato, né? Aí, repetido aqui, a gente vai fechar, né? Período de apuração, o mês 10, né? O que a gente fez, juntou, fechado, colocou as informações do contador, o obrigatório é CPF nome, concluir e enviar. E, novamente, a gente vai ter que assinar com o certificado. Então, é importantíssimo a gente baixar o Serpro, né? Ter ele atualizado, porque sem ele a gente não consegue entregar RIF. Então, beleza, evento é recebido com sucesso. A gente pode até voltar aqui dos fechamentos e ver se realmente foi. Aqui, ó, foi. Tá vendo? Ó? Tem até o número do recibo. Então, se a gente quiser reabrir, a gente vem aqui. No caso, ela já está fechada. Beleza. É, Agora, a parte crucial, né? Que é aquilo que eu falei. Quando a gente envia a REINF, ela reabre a DCTF Web, né? Então, supondo ali que o departamento pessoal já tenha enviado ali sua vida social, né, do DCTF Web, já tenha entregue o do mês de outubro de 2025, né, e fechado já, quando a gente envia isso aqui, ele reabre. Então, a gente tem que ir lá e retransmitir, a gente tem que fechar isso novamente, porque se a gente deixa em aberto, vai gerar multa, tá bom? Então, a gente nunca pode esquecer disso, nunca, nunca, nunca mesmo. Tá bom? Então, qual é o último passo, né? Esse é o último passo. A gente vai lá na DCTF Web e vai retransmiti-la. Assim, aí, se vocês verem aqui, ó, mês 10 de 2025, aqui, ó, ela reabriu, tá vendo? Ela já tinha sido entregue aqui, ó, no dia 4 do 11, é social sem movimento, tá? E ela reabriu. Se a gente deixa dessa forma, vai ser gerado multa, tá? Então, a gente tem que vir aqui, ó, nessa setinha, transmitir declaração. A gente vai transmitir, confirma transmitir a declaração? Sim. Manter, vai ter que assinar também, para a gente retransmitir. Aí fechando o DCTF Web, fechou, é isso, parte para a próxima. Então, beleza, ó, assinado com sucesso, ok. Agora, se vocês verem aqui, ó, origem, e-social e REIF, né, que a gente acabou de entregar, né, e a gente já enviou ó, a situação ativa, ela não está mais em andamento, ela já está ativa, ou seja, já foi retransmitida, agora está tudo certo. Agora a gente pode ficar em paz, sabe que não vai ser gerado nenhum tipo de penalidade. Entregamos a REIF dentro do prazo e retransmitimos DCTF Web. Show de bola.
Então é basicamente esse o processo, tá? E isso serve para todas as empresas, né? Lembrando que empresas imunizentas, a gente não envia, né, a RIF, né, por ela ser justamente uma imunizenta. A intenção de empresas imunizentas, né, associações, não é gerar lucro, não é dar lucro para o sócio e ele fazer dinheiro com isso, né? Então, esse tipo de regime, né, de imunizenta, a gente não envia RIF, tá bom? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, alguma pontuação, querer adicionar algo, a gente fechou por aqui. Vou dar uma olhada no chat aqui. A Claudinha falou que foi. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pontuação? Se não, é isso. Ô, Guia, sobre o fechamento do CTF, ali na retransmitir, né? No caso, se o período de apuração tiver pulado um mês, por exemplo, a gente transmite mesmo assim? Então, a gente vai transmitir. Muda só o teu. Então, ele só vai transmitir se tiver dentro do prazo da apuração do DCTF Web. Porque vamos supor, né? Vamos supor aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos supor aqui que. Ó, por exemplo, aqui, essa apuração que a gente enviou do mês 10 de 2025 ainda está dentro do prazo. Porque qual é o prazo para envio da DCTF Web? Até o último dia útil do mês seguinte da apuração. Ou seja, qual é o prazo para a gente entregar, ou seja, a gente, departamento pessoal, a DCTF Web do mês de outubro de 2025? É até o último dia útil de novembro, é sempre no mês seguinte. Então, se vê que vai passar desse prazo, aí realmente não tem sentido a gente entregar, porque aí vai gerar multa, porque vai ter passado o prazo, tá? Não sei se foi essa a pergunta ou eu respondi a pergunta. Respondi? Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Tá bom? Eu não entendi muito bem. Você pode repetir essa parte? Posso sim. Então, como é que funciona o prazo da DCTF Web? Né? Vou repetir esse exemplo aqui do mês de outubro de 2025. Né? Para a gente enviar, transmitir a DCTF Web, o nosso prazo é até o último dia útil do mês seguinte da apuração. Ou seja, a gente pode entregar a DCTF Web no mês de outubro até o último dia útil de novembro, que é o mês seguinte. E assim sucessivamente. Ou seja, o período de apuração de setembro. A gente pode entregar até o último dia útil de outubro, por ser o último dia útil do mês seguinte, da apuração. Entendeu? Então, esse é o prazo da DCTF Web. Se a gente, por algum acaso, por algum motivo, que tente entregar algo depois desse prazo, aí vai ser gerado multa. Entendeu? Porque assim como o DAS tem o seu prazo de vencimento, sua data de entrega, a DCTF Web é a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente tem que sempre se atentar a isso também. E se a empresa não estiver entregando declaração, ou então tiver alguma declaração antiga em aberto? Você disse se tiver, por exemplo, alguma coisa do mês de fevereiro de 2025 que não foi retransmitida e a gente queira entregar de outubro. Isso. É É isso? isso? Então, Então, essa. essa. Eu mudei o teu. Essa por exemplo, nessa hipótese de fevereiro, se a gente tentar retransmitir ela agora por exemplo, em novembro, vai ser gerada uma ED. Dá certo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, foi até bom você levantar isso, Léo, para a gente, antes de entregar a RINF, entender a situação da empresa em relação às entregas da DCTF Web. Porque, por exemplo, essa aqui está sendo entregue ó, certinho, janeiro, fevereiro, todos os meses bonitinho, né? Mas dependendo da situação da empresa, por exemplo, ela só enviou em janeiro de 2025 e a gente for tentar entregar em outubro, a gente tem que analisar. Por quê? Porque possa ser que a gente entregando de outubro, por mais que dentro do prazo, possa gerar omissão dos demais meses anteriores que não foram entregues. Entendeu? Mas se for sem movimento, não tem problema. Então, por exemplo, se tem a entrega lá sem movimento em janeiro de 2025 e a gente quer entregar de novembro, mas dentro do prazo, não tem problema por ser sem movimento. Tá? Mas agora, se tem movimentação, aí a gente tem que analisar com mais cuidado para não ser gerado uma ED mesmo a gente entregando dentro do prazo. Acho que era Era isso? isso? Então, o ideal é que a gente só entregue, né, só entregue, retransmita a CTF se todos os outros meses estiverem regulares. Senão a gente comunica a liderança. Isso, Isso. isso. Primeiro tem que analisar, porque se está entregue em dia, assim como esse caso, tudo bem. Agora, se não está, a gente tem que analisar. Pô, a empresa da CTF Web é sem movimento? É com movimento? Porque se for sem movimento, não tem problema, não vai ser gerado nenhum tipo de multa. É só realmente entregar dentro do prazo. Mas agora, se for alguma empresa que é com movimento e não tenha sido entregue algum mês, provavelmente já vai estar com uma ED, né? E aí a gente tem que analisar, de pelo menos subir a linha social sem movimento, a folha sem movimento, só para constar ali. Então, é realmente de empresa para empresa, tem que ter esse filtro, né? Tem que ter esse cuidado. Tá? A sem movimento pode ser entregue, né? A gente pode Pode. encher a CTF mesmo que os outros meses Pode. estejam omissos. Pode sim. Sem movimento não tem problema. Só tem que entregar esse TF Web da apuração dentro do prazo.
Se o teu prazo está certo e assim em movimento, não tem problema, não vai gerar. Beleza? Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa? Deixa eu ver o chat aqui. Ô, Gui, mostra de novo onde pega o CPF do sócio. Mostra sim. Então, para pegar o CPF do sócio, a gente vem sempre aqui, ó, na situação fiscal. Consulta pendência, pode escrever aqui. Situação Ah, fiscal. mas onde ela fica nesse menu ali, no menu geral ali? Oi? No menu geral de Aqui cadastro? que se diz? Isso. Aqui, ó, certidões e situação fiscal, ó. Ah, Consulta beleza. pendência e situação fiscal. Abriu aqui. E aqui a gente consegue ver todos os sócios da empresa, caso ela tenha mais de um, né? Nesse caso só tem um. Então vem aqui informações cadastrais. Aqui, ó, responsável titular perante CNPJ. Aí vem o CPF e o nome do sócio. Show? Era isso, mano? Era isso, mano. Valeu. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguma pontuação? Alguém quer acrescentar algo? Fechamos? Beleza. Então finalizamos por aqui, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos, né? E até a próxima. Pode gravar.